E aí, pessoal, então bora pro próximo papo. Agora a gente vai falar sobre um papo que todo mundo fica cobrando da gente, todo mundo quer aquela coisa de eficiência e otimização. Todo mundo quer fazer mais com menos, né? Sempre que você vai para uma reunião, você vai ouvir isso. Como podemos fazer mais com menos? Você sempre vai ouvir isso, mas qual que é o papel do RH nisso? O que que a gente tem que fazer nessa história? Para isso, meu convidado é o Rafael Morassi, que ele é da Stone e vai contar um pouquinho de como que ele alia estratégia, eficiência, gente, lá dentro do um mundinho verde que acontece lá dentro da Stone. É um prazer ter você com a gente aqui, Rafa. Legal. Obrigado, Léo, pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo também. Acho que para começar o nosso papo, a gente estava falando um pouquinho antes aqui, né? Existe um desejo, uma expectativa grande dos times de RH de serem envolvidos nas discussões estratégicas, né? Que essa palavra até está um pouco batida Eu não aguento mais, e gente. quase perdendo valor, porque todo mundo fala sobre isso, mas não necessariamente, de fato, se engaja nessas discussões. Porque tem um lado que é sexy da discussão, ó, estou discutindo a estratégia, mas tem um lado que é duro pra caramba, que é, a partir do momento que você quer se envolver nessa discussão, você vai ter que também tomar decisões talvez mais duras, decisões muito mais alinhadas e conectadas na necessidade do negócio do que qualquer outra coisa. Então, para começar aqui o nosso papo, eu queria dar um exemplo. Eu não sei se você chegou a ler um livro que se chama O Desafio do Impossível, que conta o case de um trabalho da Falcone que foi feito em uma cervejaria da Ambev. Tá, eu acho que eu já li há muito tempo Sim, ele atrás. não é novo, né? Esse trabalho ele começou há mais de 10 anos e no fim das contas, eu vou resumir bem rapidamente aqui, né? O objetivo do trabalho era a evolução de performance de uma cervejaria. Existia uma demanda não atendida por aquela cervejaria e aí o time pediu ajuda, chamou uma consultoria, naquela época do time da Falcone, para Uhum. ajudar. E aí começaram a fazer estudo de performance, e aí começaram a olhar, putz, será que o problema é manutenção? Será que o problema é investimento? Será que o problema é estrutura? E aí, no fim das contas, o aprendizado, né, a conclusão foi, o problema é gente, né? Como quase sempre, o problema naquele caso também era gente. E com isso, as pessoas começaram a olhar um pouquinho mais a fundo em alguns indicadores que estão na nossa mão, né, ou que estão sob nossa gestão dos times de gente, mas que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de conectar de uma maneira tão clara com o negócio, né? Uhum. E um dos aprendizados lá foi: aprendeu-se que quanto mais eu trocava meu time, e especialmente quanto mais eu rotacionava os líderes, seja mudando eles de lugar, ou seja, eu perdendo alguém para o mercado e colocando um líder novo, a performance daquelas linhas caía, né? Era um gráfico bem nítido de boca de jacaré. Uhum. O aumento do turnover ocasionava a queda de performance. Então, eu acho que não tem um exemplo melhor para falar de eficiência conectada à nossa atuação estratégica, que é essa expectativa hoje dos times de RH, do que a gente vê com clareza que se eu gerenciar bem o meu turnover, nesse exemplo que eu estou dando, a gente enxergou ao longo dos anos, né? Isso eu contei um pouquinho do Uhum. diagnóstico, mas esse trabalho seguiu por quase uma década, tem vários aprendizados ainda em execução até hoje com o time dessas cervejarias, que mostrou que, cara, eu preciso deixar o líder durante mais tempo com o mesmo time, eu Uhum. preciso também entender por que aquela pessoa está indo embora. Eu vi na pauta anterior aqui, a gente falou muito sobre isso. Por que eu estou perdendo aquele cara-chave, assim, né? Um conhecimento técnico operacional, ele é super duro de se Uhum. construir. Eu tinha operadores com 10, 15, 20 anos que, se eu perco um daqueles, eu vou demorar provavelmente 10, 15, 20 anos para formar outro com o mesmo nível de conhecimento, maturidade, profundidade. Então, a gestão próxima desse assunto não é um tema de RH, Uhum. né? Eu ter um turnover controlado é um tema de negócio, não é um tema de RH. Então, acho que esse é um ótimo começo ou é uma ótima entrada para essa discussão. Não, e eu gosto de olhar esse ponto porque, turnover sempre é o RH que tem que olhar. É uma pauta de negócio. E aí eu vou fazer uma pergunta. O conhecimento está na sua empresa ou está nas pessoas da sua empresa? Que muitas vezes a pessoa sai e leva a bagagem inteira com ela. Eu vou falar um pouquinho do que eu vejo na vida real e de um pouquinho do que eu acredito que é a teoria para a gente tratar esse tema, né? Muitas vezes, especialmente em empresas um pouco mais novas ou em expansão, o conhecimento está hiper concentrado na cabeça das pessoas, né, e Uhum. na mão das pessoas. Você não tem
organograma, às vezes você tem um personograma, né? Não é Uhum. uma função, é uma pessoa em uma função, e isso é super perigoso, né? Porque a partir do momento que você não tem total controle sobre a permanência ou não daquelas pessoas, você corre o risco de que alguém fundamental para o seu time vá trabalhar em outro lugar e leve um pouco daquele conhecimento, daquele histórico para outros, enfim, para outras empresas, né? O que eu acredito que é a solução saudável para esse assunto é, ao longo do tempo, conforme aquela empresa ou aquela estrutura vai ganhando maturidade, você consegue ir jogando esse conhecimento para dentro de processos, né? No fim do dia, você nunca vai conseguir substituir Uhum. completamente, mas quanto mais embasado em processos a rotina do seu negócio tiver, seja do seu time, da sua área, da sua empresa ou qualquer recorte que a gente fizer, se estiver apoiado em processos escritos, padronizados, em sistemas, menor é o risco da gente ser tão dependente ou quase refém de alguém que pode ir embora e levar o nosso conhecimento, a maneira como a gente executa as coisas. E acho que aí tem um comparativo bem claro que me vem à cabeça. A indústria tem 1000 programas, tudo processo, tudo padronizado, tudo documentado, porque eles precisam ter Sim, isso, porque senão não funciona a linha de produção. Tecnologia, a gente parte do princípio que é tudo comum. Todo mundo deveria saber, então a gente não padroniza nada. O que que acontece? No final da história, a pessoa sai, até você encontrar outra, porque não, vamos lá, não tá difícil de. Hoje, por exemplo, o Rafael fala: recebi uma proposta, tô indo. Conhecimento de RH e da Stone de negócio tá nele ou tá na empresa? Lá na indústria não, tem todo aquele monte de livro. Eu já trabalhei na área de processo, gente. Não gostava muito, que né, não era muito minha praia, mas é chato de escrever, mas é importante, porque daí você ganha o capital da empresa, o capital de inteligência de negócio precisa ficar na sim, empresa. Por mais que a pessoa entre, saia, vai para cá, para lá, mude de função, e às vezes não é nem a pessoa saindo, ela foi da. Por exemplo, você foi do RH, você resolveu ir para a área de marketing. sim, sim, Você levou tudo junto ou tá documentado lá no sim. RH? E no fim, assim, tem um outro ponto para acrescentar, é que dinheiro resolve qualquer desaforo, Uhum, mas nem sempre ele está disponível com abundância. E a gente, como time de gente e gestão, precisa também ser responsável na utilização do recurso. Eu acho que essa é uma das maneiras, a gente conseguir fornecer frames, estrutura e método para que essa migração do conhecimento ou essa gestão do conhecimento ela aconteça ao longo do tempo, a gente fica menos exposto a esse risco de um assédio levar alguém do nosso time ou a gente perder o conhecimento de qualquer maneira que seja. Então, acho que essa dinâmica, né? A gente começou falando um pouquinho de RH estratégico, uhum, essa dinâmica de gerenciar de maneira eficiente o nosso recurso, inclusive sendo o nosso recurso o conhecimento do nosso time, que sustenta os nossos processos e o resultado da empresa, isso é super importante para que a gente também seja, mais uma vez, né, através de mais um processo, um parceiro do negócio. Hoje a nossa área, na grande maioria das empresas, chama-se gente e gestão. uhum. E nem sempre a gente consegue abraçar essas duas missões, né? Muitos times de RH ficam ultra focados em gente e às vezes a gente perde um pouco esse braço de gestão que tem a ver com tudo isso que a gente está falando até aqui. Eu sou meio que hater com esse negócio de mudar o nome do RH. Porque acho que surgiu gente gestão, sou da área de people, sou Sim, da área sim, de lá, 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 vários nomes. E não mudou a mentalidade. sim, Não adianta mudar o nome, gente. É que nem mudar o nome de um produto só para gourmetizar o negócio. Tudo bem se você se identifica dessa forma, mas eu quero deixar a provocação de que mudou a mentalidade, como que o negócio está te vendo, sim, como que você está agindo. Você traz um ponto excelente. O RH durante muito tempo focou em processos quando era lá na era do DP, ainda bem para trás. Depois ele foi exatamente para o outro extremo, o extremo. Pessoas demais e não olhava para o resultado do sim, negócio. E agora entra o pilar de gestão, que é aí você olhar processos, pessoas, tecnologia, que é o ponto onde a gente vai chegar na eficiência. sim, E o capital intelectual da sua empresa, ok, ele precisa ser compartilhado com todos, para que todos tenham a mesma informação, mas ele precisa estar documentado na sua exato, empresa. exato. Porque senão a pessoa vai embora, e aí o que que eu faço, gente? Eu aposto que tem alguém aqui que não tem nenhum onboarding documentado.
Você ter o capital intelectual documentado na sua empresa te ajuda no onboarding, na hora de escrever o escopo de uma vaga. O que que essa pessoa vai Sim, fazer? sim. E aí? Tá com E você ou você tem que. Rafa, pelo amor de Deus, me ajuda que eu tô senta abrindo uma aqui, vaga aqui. isso. E no fim é uma combinação dessas duas coisas, né? Não dá para a gente ficar e para um extremo do pêndulo de que vai ser tudo executado e tá tudo amarrado por um indivíduo, e também não dá para a gente ir para o outro extremo de que vai estar tudo 100% dentro de um processo, porque isso é impossível. O Uhum. negócio muda toda hora, o negócio muda todo dia. Então, como é que eu consigo combinar um processo decente, estruturado de onboarding, no exemplo que você deu, com o suporte de um funcionário mais experiente, que já executa aquela tarefa e que vai ser ali o guia ou o padrinho, como a gente chama, para que aquela pessoa que está entrando na empresa receba todas as informações através de um processo, mas com um toque humano, vamos dizer assim, de execução, de dia a dia, para alguém que está vivendo de fato aquela rotina ali. E a gente fala bastante de indicadores. Como que eu olho indicadores de eficiência? Porque para operação, quando a gente vai para comercial, é bem fácil, né? Faturamento. Sim. Indústria, a gente olha, linha de produção está entregando o X. Quando a gente vai falar de eficiência de RH, fica um pouco mais nebuloso, né? Eu vou pegar assim, a gente estava falando de turnover, né, no Uhum, comecinho do papo. Legal, eu olho para aquele índice, né? Ele nada mais é do que uma relação entre o número de pessoas que saíram e o número de pessoas totais que eu tinha na empresa. Isso por si só não quer dizer nada, mas até onde eu consigo cavar com aquela informação? Então vamos lá. Eu tenho 10% de turnover num determinado time. Legal. Como é que está a distribuição disso por região? Beleza, já tenho a primeira quebra. Como é que está a distribuição disso nas regiões por líder? Será que tem algum líder que está ofendendo um pouco mais aquele indicador? Como é que está a distribuição desse número por gênero? Será que eu tenho algum problema de inclusão barra diversidade que pode estar fazendo algum grupo sair mais ou sair menos da minha empresa? Então, a inteligência na utilização dos dados, eu acho que a gente já tem muito dado. Se você for olhar hoje, é difícil você achar uma empresa que não gerencia, por exemplo, rotatividade, uhum. turnover. É difícil você achar uma empresa que não gerencia engajamento, com qualquer ferramenta que seja uma pesquisa anual, um Forms, já de alguma maneira resolve esse Já problema que é começou de algum coletar o lugar. dado. Como é que a gente usa esse dado? Como é que eu transformo isso em ações? Eu acho que esse é o nosso grande desafio e o nosso grande papel de pegar e dar qualidade nesses dados. Primeiro você dá granularidade e depois falar, ok, entendi qual é o meu problema. O que que eu faço? E aí o segundo ponto é, dado que eu tenho lá, vou voltar no turnover, quanto custa aquele turnover? Quanto eu gasto de tempo, recurso, energia do meu time para atrair alguém para vir para o nosso processo seletivo, para que aquela pessoa passe por todas as etapas, seja convidada, aceite o convite. Isso vai variar muito esse processo de conversão de um negócio para o outro, mas só que eu já gastei muito tempo e grana, principalmente para trazer aquela pessoa para dentro. Depois que ela entrou, quanto que eu gasto para fazer um onboarding qualificado para aquele profissional? Depois que ele fez o onboarding, quanto eu perco se ele for embora e deixar, por exemplo, algum cliente desatendido? Então, esse custo de oportunidade, que eu posso traduzir esse número que a gente olha, o turnover está 5, 10, 20, legal. O que significa isso? Uhum. Significa que eu estou rasgando dinheiro de alguma maneira. Se eu conseguisse manter aquelas pessoas engajadas, trabalhando, entregando, felizes dentro do nosso time, eu teria no fim da linha um cliente mais bem atendido, que no fim das contas é o que vai trazer receita para dentro do nosso negócio, né? Seja qual ele for. Eu estou falando de cliente numa visão do time de venda, se eu Uhum. pensar num time de operação interna, como é que eu atendo ali o meu cliente interno de maneira mais eficiente. Então, acho que o desafio hoje, a maior parte das empresas e dos times de RH já tem dados e já tem acesso aos dados. Uhum. A dificuldade está em, legal, como é que eu olho com inteligência para esses dados, granularizo aquela análise e falo, é aqui que eu preciso atirar, custa tanto e me devolve, custa X e me devolve Y, né? Então, acho que esse é o desafio que os nossos times ainda precisam vencer. Gosto do ponto da gente trazer para dinheiros. Quanto que custa um turnover? E para mim o turnover, ele é o efeito. A causa vai estar muito mais para trás. Sim, E a sim. gente muitas vezes está ali só no efeito e apagando incêndio. E apagando incêndio. Eu quero convidar todo mundo a voltar lá atrás, a entender o que está acontecendo. Por que que as pessoas estão saindo? E nesse ponto eu detesto o termo retenção.
Porque para mim me remete que eu tô segurando Sim. algo que não era para estar, que não quer estar. Eu prefiro que se a gente trabalha um bom clima, uma cultura e engaja as pessoas, elas vão querer permanecer. Sim. É diferente de eu forçá-las a ficar. Ou como acontece na maioria, né, das empresas, a promoção acontece no momento que a pessoa pede para sair, ou o aumento também nesse momento. São coisas que já deveriam ter acontecido. Sim. E aí essa pessoa ela tá presente, mas não tá engajada. Porque ela já perdeu o vínculo. No momento que ela decidiu pedir para sair, aquele vínculo se perdeu ou tá muito frágil. Ela vai permanecer por um tempo, por dinheiro ou pelo cargo, mas ela já não tá mais ligada ao propósito daquele lugar. Eu acho que seu ponto é excelente, assim, né? O turnover é como se fosse ali a pontinha do iceberg que a gente enxerga. Você vai cavando, tem engajamento, você vai cavando, tem Liderança. um pacote de outras coisas que a gente precisa, de fato, como RH, conseguir dar essa clareza e atuar junto aos líderes, que no fim das contas, esse papel é dos líderes. Nós somos o representante desse negócio, mas eu já vi momentos, quando o RH assume esse protagonismo, você começa a criar uma relação infantilizada, Uhum. que o líder não assume de fato esse papel, a gente está ali numa função muito mais de correr atrás para que as pessoas executem os processos, mas no fim das contas isso não gera o valor que a gente espera. Eu não quero que o líder faça uma rotina de one-on-one ou feedbacks porque eu estou Pro pedindo. RH não me cobrar. Isso não gera valor nenhum, né? Isso gera um checklist ali preenchido e verde, mas a pessoa que está do outro lado, o outro ser humano, provavelmente não vai enxergar valor no cumprimento daquela rotina se ela for burocrática. Isso gera, como um tempo atrás viralizou, da pessoa que recebeu um feedback que claramente tinha sido escrito pelo chat GPT. Sim, Porque a sim, pessoa só queria dar um check. sim. Aquele líder não entendeu a importância daquilo ali. É isso, é isso. Eu acho que a gente precisa, às vezes parece uma expressão ruim, mas se colocar no nosso lugar. E isso, eu digo isso no sentido de entender qual é o nosso papel para que a gente seja de fato visto e consiga atuar como o nome da nossa função é de business partner, para que a gente seja de fato um sócio, um parceiro das pessoas que estão tocando e tomando as decisões de negócio, e não alguém que está ali buzinando para que os processos burocráticos sejam executados. Né, eu quero trazer também a provocação que cada vez a gente seja mais um profissional, digamos, como fala da carreira T. Estamos na linha mestre, está a gestão, o RH, gestão de pessoas, Sim. gente, gestão, qualquer coisa. Mais em cima que você entenda um pouco de marketing, de tecnologia, de finanças. Você entenda de outras coisas e consiga. Isso vai te tornar a base melhor, a sua fala vai estar melhor, a sua competitividade de carreira vai estar melhor. E quando você sentar na mesa com os gestores, você vai estar falando a mesma língua que Isso, eles. de igual para igual, né? Não é aquele papo que quem nunca ouviu que RH abraça a árvore, gente? Com certeza. Ai, o RH, lá vem ele com aquele papo de psicólogo de novo. Sim. Vamos mudar um pouquinho o nosso repertório, aprender com as outras áreas, e dessa forma a gente gera economia para o negócio. Vamos falar de dinheiro. É assim que a gente ganha mais recurso, que a gente ganha mais força e ganha voz na Exato. mesa. Eu vou puxar de volta o case que eu falei no Uhum. começo da cervejaria, e assim, depois de algum tempo, conforme aquelas linhas foram performando melhor, a gente começou a entender que era possível fazer outras coisas. Por exemplo, será que eu consigo capacitar melhor aquele meu operador, que hoje a responsabilidade dele é operar um equipamento? Será que eu consigo dar um curso técnico para que ele, além de operar, ele se torne responsável pela manutenção daquele equipamento? Isso vai ter alguns benefícios. Eu passo a ter um time menor, com um nível de capacitação e, inclusive, de remuneração mais alto. Uhum. Então, isso, no fim, é difícil achar essas situações de ganha-ganha, mas esse é o nosso papel. Como é que eu consigo ter um time menor que vai ser mais eficiente para o negócio, só que vai ser melhor para aquele profissional que está ali também? Porque ele vai receber uma capacitação e, além disso, ele vai mudar de patamar de remuneração, porque agora, em vez de fazer uma atividade, ele tem uma capacitação mais ampla e ele toca dois processos ao mesmo tempo. Então, acho que a gente precisa estar sempre se desafiando
que tipo de gap ou que tipo de necessidade do negócio a gente consegue fechar através dos processos do ciclo de gente que estão na nossa mão. Seja avaliação, seja feedback, seja capacitação. Todas essas rotinas e processos precisam ter um propósito, né, um objetivo conectado à necessidade do negócio. Não é porque eu vou fazer um feedback porque é legal ou porque Uhum, todo mundo faz, mas sim porque, putz, eu entendo que aquele processo vai educar as minhas pessoas, vai ajudar elas a enxergar onde é que está o gap, onde é que está a lacuna, e do outro lado eu vou estar aqui, ó. Então, dado que a sua dificuldade é de comunicação como líder, tá aqui, ó, eu vou te capacitar nisso. Você vai participar de um treinamento, você vai ter um mentor, ou qualquer que seja a ferramenta que a gente vai dar. Então, se eu fosse, eu acho que é um pouco de pretensão, mas se eu fosse resumir um pouco da dificuldade dos times de RH, acho que às vezes a gente coloca um muro naquilo que a gente está fazendo e a gente se torna tão apaixonado pelo processo que a gente perde a visão do por que que existe aquele processo para resolver um problema do uhum, negócio. Quando a gente consegue derrubar essa barreira, essa resistência e conectar as duas coisas, a gente vai ser convidado para a discussão uhum. estratégica. A gente não vai precisar dizer, por favor, lembrem do É, RH. eu tô aqui, Isso, aquele, o primeiro aluno E exatamente. aí a provocação, Rafa, acho que de tudo, assim, primeira coisa, entenda o que que gerou aquela situação, o porquê, o que trouxe até aquela situação de um turnover, de um problema que teve de gestão de pessoas. Entendi o que aconteceu. O que eu vou fazer para que não aconteça de novo, ou para que eu consiga reduzir aquele índice? E a última pergunta, por que, qual o resultado que isso vai gerar para a empresa? Então, acho que a terceira pergunta, a gente está falhando na primeira e na última. A gente está ali focado em, peraí, eu preciso resolver, preciso Sim. resolver, preciso resolver. Eu olho para trás, como que eu faço para reduzir ou para que não aconteça mais? É entender as causas para depois minimizar os efeitos. No final da história, o que que isso vai gerar de impacto para o negócio? Exato. E eu acho que isso, assim, uma outra demanda, né, uma outra queixa dos times de RH é, putz, eu não tenho grana, não tenho orçamento para fazer aquilo que eu acredito, aquilo que o time precisa. Não tem outro caminho melhor que não seja esse, de você Uhum, gerar, as meninas que estavam antes aqui falaram um pouco sobre isso também, né? Você gerar a sua própria economia que vai financiar as iniciativas. Eu costumo falar para o meu time que é assim, cara, eu gostaria muito de comprar uma Ferrari também, mas eu não tenho condições para fazer isso. Eu preciso planejar o meu custo. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma família. Então, a gente precisa, da mesma maneira como a gente olha com parcimônia para o nosso orçamento pessoal, às vezes a gente não faz isso com o orçamento da empresa, porque parece que é uma fonte quase infinita. E, de novo, volta um pouco porque a gente falou de que, em alguns momentos, se constrói uma relação um pouco infantilizada, que é alguém pedindo e alguém liberando um orçamento, por uhum, exemplo. Eu acho que essa dinâmica é muito ruim assim para a nossa área e eu acredito muito na linha de eu quero fazer algo, eu quero construir algo, que benefício isso gera? Se eu não consigo tangibilizar esse benefício, eu quero fazer algum tipo de aposta, eu iria em outra linha. Como eu vou gerar saving em algo que está sob minha gestão para financiar essa iniciativa que eu quero fazer como uma aposta e depois eu vou prestar conta sobre o resultado daquilo que eu fiz. Então, acho que essa outra coisa que é um clichêzão hoje, né? Não, a gente tem que ter pensamento de dono. Para mim, não tem maior pensamento de dono do que você olhar para aquele orçamento como se fosse seu uhum. e não entrar nessa discussão infantilizada de não, eu vou pedir a liberação, é o financeiro, é quem quer que seja. Não, o orçamento é da empresa, ele não é do financeiro, ele não é Uhum. do líder de negócio, ele não é do RH, ele não é de ninguém, ele é da empresa, ele deveria ser investido da maneira mais eficiente para gerar o melhor retorno para a empresa, para o time, para o cliente, para o acionista, qualquer que seja o recorte que a gente fizer. Então, eu acredito muito nessa dinâmica de buscar iniciativas para se financiar ou dar clareza e depois prestar conta sobre o ganho esperado com aquela iniciativa que você está apostando. Você falou da visão de dono e às vezes a verba é de estagiário, mas enfim. Pessoal, eu vou ter que encolher um pouquinho o conteúdo, Rafa, para conseguir dar conta da agenda que está Sim, atrasada, mas quero te agradecer pela provocação e a gente conseguir chegar nesse ponto de provocar, entender o porquê, o que que aconteceu, como que eu reduzo isso e no final, tem horas que a gente está agindo muito como marketing, querendo vender aquela ideia demais e agindo, às vezes eu tenho que voltar a agir como financeiro. Você falou de saving. Uma das metas do financeiro é reduzir custos sim.
para isso sobrar para investimento, para crescimento da empresa. Às vezes você vai lá no seu financeiro e aprende como é que funciona um pouquinho isso. O RH aprender a fazer saving pode voltar como investimento para a gente usar em outras coisas e também para o crescimento da Sim. gente dentro da empresa. Então, Um último detalhe, assim, só para complementar esse ponto que você falou. Muitas empresas têm um capital humano intensivo, né? Ou seja, uma das maiores linhas de custo ou de investimento é de gente. Quem gerencia isso somos nós. Será que a gente não consegue olhar para isso com uma visão de inteligência, de eficiência? Isso não significa que eu preciso reduzir o time, fazer corte, não é isso que eu estou falando, mas para aquela massa de investimento, existe caminho, existe espaço para inteligência e eficiência? Normalmente a resposta é sim, e aí com isso você consegue avançar com aquilo que você quer fazer. é só saber fazer as perguntas certas e ser curioso com a história. Não entendo de tudo? Procura a pessoa da outra área que vai te ajudar. Então, Rafa, brigadão e a gente volta agora com outro conteúdo falando de planejamento estratégico, mas na visão de maximize o desempenho organizacional. Então, com a Silvia Amara da Solids. Pessoal, vai rolar um videozinho rápido e a gente já volta com o próximo conteúdo. Até mais.